É hora de catequizar. Seja bem-vindo a mais um encontro catequético da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Queridos catequizandos, queridas famílias, estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso encontro, né? E para iniciar este encontro, nós iniciaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para este encontro, vocês vão separar aí uma folha, o caderninho de vocês e uma canetinha, um lápis. Por quê? Porque no final do encontro, eu vou passar a atividade para vocês e essa atividade vocês vão ter que anotar aí por escrito o que é para fazer. O nosso encontro de hoje é "Mas livrai-nos do mal". E para iniciar esse encontro, nós iniciaremos rezando a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A leitura bíblica de hoje será a leitura de Mateus, capítulo 13, versículo do 24 ao 30. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio este joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranques o joio? O dono respondeu: Não pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo? Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e amarrem os feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para refletirmos essa leitura, para iniciar, vocês vão ler novamente essa leitura e ficar um pouquinho em silêncio, refletindo sobre o que essa leitura fala para vocês. E aqui na leitura, ela é uma parábola, né? O que é uma parábola? É uma história. É a forma que Jesus arrumou, uma forma fácil de contar um fato e ensinar os seus discípulos de uma forma simples. Aqui ele diz, que semeou as sementes, ele selecionou lá uma semente boa, o patrão selecionou uma semente boa lá para plantar, só que depois veio o inimigo e semeou o joio. E aí foi nascendo no meio. Assim também acontece
conosco. Nós somos uma semente, né? A melhor semente que Deus escolheu. Só que aí vem o inimigo, e hoje nós temos vários inimigos, né? Nós temos a internet, que ela apresenta, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Aí tem aquele seu amigo que se faz de amigo, mas na realidade, às vezes ele quer te levar para um caminho que não é um caminho bom, que não é um caminho correto, né? E tem também as fofocas que acontecem, um monte de coisa que a gente vê de ruim, né? Que o inimigo vai colocando no nosso caminho. Por quê? Porque ele quer nos afastar de Deus. Ele quer que nós estejamos longe de Deus. O inimigo, ele não quer que nós estejamos ali junto de Deus. Ele quer plantar o pecado ali. E na oração do Pai Nosso, a hora que nós falamos ali, nos livrai-nos do mal, é a hora que nós estamos pedindo, né? A hora do nosso pedido para Deus, para que nós sejamos livres de todos os maus. Mas é para que Deus tire tudo de ruim do nosso caminho? Não. Porque se tirar o que é ruim, nós não vamos aprender, né? Esse pedido é para que Deus nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, para que nós possamos escolher o caminho certo, o caminho de Deus, o caminho em que nos leva a Deus e não nos leva ao pecado. Então, por isso que essa parte da oração do Pai Nosso é a nossa súplica para Deus, né? Para que Deus cuide de nós, que Ele nos fortaleça e que nós possamos ter a sabedoria para caminhar livres do pecado, fazendo a vontade de Deus. E uma coisa que é nossa e que o inimigo vem em cima de nós é o quê? Querer, que desde lá de Adão, né, teve isso, a gente querer ter o poder de Deus, querer ser mais do que Deus. Esse é o maior pecado e que a gente tem que vigiar a todo momento, vigiar para que nós não podemos querer ser Deus, nós temos que ser bons, mas não ser Deus, né? Nós somos filhos, nós somos menores do que Ele. Então nós vamos refletir aí junto com a família sobre essa leitura e pensar, né? Qual é o caminho que eu estou seguindo? É o caminho bom? É o caminho de Deus? Ou eu estou deixando as coisas do mundo, as coisas ruins se aproximarem mais de mim do que Deus? E como cristão também, nós devemos ter medo. Sim, temos que ter medo, mas nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar que Deus, Ele vai nos fortalecer contra essas coisas ruins, né, que o inimigo coloca na nossa vida. Enquanto nós esperamos por essa manifestação de Jesus Cristo aqui na nossa vida, no nosso caminhar, né? O encontro, porque depois nós vamos ter um encontro, né? Lá junto com Jesus. E como que eu vou chegar lá? Qual foi a minha caminhada? Então, para que nós possamos ter esse encontro em paz, nós precisamos vigiar a nossa vida. Então, essa é a nossa reflexão do encontro. E a nossa atividade do encontro, que vocês vão anotar aí, são 3 perguntinhas que vocês vão ter que anotar e responder.
Primeiro, por que nós pedimos para Deus, nós rezamos lá pedindo para Ele livrar-nos do mal? Por que será que nós fazemos esse pedido para Deus? E o mal que se refere ali, qual que é esse mal? O que vocês acham que é mal e que está se referindo ali? E a terceira pergunta vocês vão fazer ali uma oração e vão colocar o nome das pessoas que vocês acham que precisam se aproximar de Deus, precisam ter a presença de Deus na vida. Que às vezes está seguindo esses caminhos, tem um amigo seu que às vezes você vê que está seguindo um caminho que não é um caminho bom, o caminho das drogas, um caminho errado. Então você vai colocar o nome dele ali e ter o compromisso nessa semana do encontro de rezar por essas pessoas, tá? E para finalizarmos o nosso encontro, nós vamos rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.